pessoal me pergunta muito, Kátia, qual é a diferença entre depressão e tristeza? Existe alguma diferença entre uma coisa ou outra? E olha só, eu até fiz umas anotações aqui e peguei referência até pra gente entender o significado, né? O que é tristeza e o que é depressão. E o significado que eu encontrei no Google diz o seguinte: tristeza é um estado afetivo característico pela falta de energia e pela melancolia. Sentir-se deprimido ou infeliz em resposta ao sofrimento, desânimo ou decepção. Esse é o significado de tristeza. O que é depressão, Kátia, né? Qual é o diagnóstico? O que é depressão em si? Conjunto de condições associadas à elevação ou rebaixamento do humor, transtorno de humor marcado pela sensação permanente, persistente de tristeza, perda de interesse, alterações do sono, falta ou excesso de apetite são alguns sintomas da depressão. Mas olha só, eu não quero ficar falando com você aqui sobre sintoma, sobre se você é depressivo, se você é triste, né? Quais são os sintomas? Buscar isso, gente. Olha só um paralelo importante que a gente precisa fazer aqui. Primeira coisa, a tristeza, ela é algo que pode ser passageira. Ela passa, tá? Porque pode ser um momento que você tenha de uma situação inconveniente, de alguma coisa que você não esperava, ou alguma coisa que te deixou triste, né? Que mexeu emocionalmente com você. Porém, se essa tristeza perpetua por mais tempo, ela pode se tornar uma depressão, né? Porque a depressão é algo que habitou, é algo que ficou em você e que você não resolveu. Eu costumo dizer que a depressão é você alimentar essa tristeza por muito tempo, é você achar que é normal ficar triste e que você tem que ser assim e pronto. Só que a grande sacada desse vídeo de hoje é que você não tem que ficar preso para encontrar quais são os sintomas, para saber se você tá doente, porque isso faz com que você atraia muito mais disto para sua vida. O grande problema muitas vezes dessas questões é que as pessoas elas querem tanto descobrir se são depressivas que elas ficam estudando sobre o assunto e quanto mais elas leem sobre depressão, mais elas ficam depressivas. Você precisa ir para o caminho contrário, porque a depressão, na minha opinião, ela tem algumas causas, tá? Algumas coisas que a gente precisa olhar profundamente, porque assim, dentro da terapia holística, eu sempre gosto de pensar que a nossa realidade ela é uma cadeia de coisas que vão se acumulando, tá? E na terapia holística nós temos uma questão sempre de avaliar o todo, né? Que é você perceber que toda debilidade, essa tristeza que você sente, ela é um sentimento, ela é uma emoção que tá ali aflorada. Antes de ela surgir, o que aconteceu com você? A depressão, ela é um sintoma que começa a trazer consequências no corpo físico. Por quê? Porque você já ultrapassou a tristeza, você já viveu muito na tristeza e a tristeza se tornou uma patologia. Tanto é que o seu cérebro para até de produzir serotonina, ou seja, o hormônio da alegria, certo? E aí o que o medicamento normalmente faz para depressão? Ele recompõe esses hormônios para que a gente comece a ter mais alegria. Só que isso é uma ilusão, gente. Medicamento não trata a causa, trata o sintoma. Você pode por um tempinho muito breve usar a medicação para te ajudar a sair do sufoco, tá? Da sensação, da dor emocional que você tá sentindo. Mas não é o medicamento que vai lá resolver o problema que causou tristeza, que causou o sentimento que você tem. Então, dentro da terapia holística, todo terapeuta, ele vai olhar para o seu cliente de maneira integral. Ele não vai ficar pesquisando sobre sintomas, sobre consequência. Ele vai olhar para essa pessoa de forma profunda. E o primeiro passo num trabalho de terapia, e você que é terapeuta e me acompanha aqui, é importante sempre lembrar isso, uma pessoa que chegou com depressão, provavelmente o que causou a depressão foi uma tristeza ou muitas tristezas guardadas, certo? E aí essa pessoa, ela chega no consultório super identificada com isso. E ela, inclusive, dá comandos mentais para ela mesma o tempo inteiro. Ah, eu sou um depressivo. Ah, hoje eu tô depressiva. Ah, eu sou triste. Ah, eu sempre fui uma pessoa triste. Gente, se hoje ela se super identifica, ou se você se super identifica com isso, nesse exato momento em que você tá vendo esse vídeo, tá na hora de você mudar esse repertório, esse discurso interno. Acabou. Pare de dizer pra você e pro universo que você é um depressivo e que você é triste. Quanto mais você fica reverberando nisso, mais isso se torna parte da sua realidade. Se realmente você tá aqui assistindo esse vídeo e você quer mudar isso na sua vida, esse cenário, você precisa tomar uma decisão consciente agora aqui comigo. Fazer um trato, trazer... Cheguei a me empolgar aqui.
fazer um compromisso com você, não é comigo, é com você, de que a partir de hoje você vai parar de dizer pra todo mundo que você é depressivo e triste. E você vai começar a dar novos comandos mentais. Porque, como eu tava dizendo antes, né, só pra eu concluir essa parte, porque eu abri um looping e não fechei esse looping, né, é você pensar o seguinte: toda pessoa depressiva, ela tá vendo a vida sem cor, ela tá sem alegria de viver, ela não tem brilho no olhar. O que realmente causa isso? Pensa aqui comigo. Para um pouquinho de olhar só pro sintoma e começa a pensar na causa. Certamente, todo o processo da pessoa começou na falta do encontro com ela mesma. Ela parou de se encontrar com ela mesma no sentido de não olhar para dentro dela. Provavelmente é uma pessoa que tá para lá e para cá buscando algo, querendo algo, mas ela tá se sentindo perdida. Ela não sabe nem se identificar e saber quem ela é, porque todo o processo, né? Eu falei que a depressão já é uma patologia que tem sintoma no corpo físico. Antes da depressão, a pessoa era uma pessoa triste, ou ela alimentava algumas tristezas. Antes disso, ela tinha um padrão de pensamento negativo. E antes disso tudo, ela se desencontrou dela mesma. Porque a terapia holística trata os 4 aspectos: espiritual, mental, emocional e físico. Quando eu falo do espiritual, não tem nada a ver com religião, gente. Nem com espiritismo, tá? Espiritual é, todos nós somos um espírito, uma alma. O nosso corpo hoje, ele é animado por uma alma, certo? Você sabe quem é essa alma que habita o seu corpo? Esse é o primeiro passo que um terapeuta holístico faz no consultório. Tentar entender quem é essa alma que está diante de mim ali, contando a sua vida, contando a sua história. E é essa análise profunda que a gente começa a fazer dentro de um trabalho de terapia. Entendendo quem é essa pessoa, o que trouxe ela para essa realidade que ela está vivendo de depressão e de tristeza. E o primeiro passo é ajudar ela nesse reencontro com ela mesma, para que ela entenda de fato quem ela é, quais são as escolhas acertadas ou não que ela fez na vida, quais foram as decisões importantes que ela tomou e que determinaram o caminho da vida dela. Tudo começa por aí. E depois disso, a gente começa a trabalhar no campo mental do nosso cliente. Para mudar esse processo de depressão e tristeza, você precisa começar a dar novos comandos mentais. Porque, como eu disse antes, a pessoa se super identifica com a dor e com a doença. Então você vai começar a dizer para ela que a partir de hoje ela vai dar novos comandos mentais. A gente fez uma lista de comandos mentais aí e eu vou pedir pro Douglas botar na tela para vocês. Você pode anotar esses comandos mentais e você pode usar, inclusive, alguns, tá? Aqui tem uma lista, mas daí você pode usar alguns e dar 2 ou 3 para a pessoa, tá? Eu sou alegria, eu tenho prazer em viver, a alegria habita em mim, vejo muita cor na minha vida, eu posso mais, eu sou felicidade, eu tenho um grande poder interno, eu sou confiança, eu sou luz. E é você começar a ajudar a pessoa nesse processo de transformação e começar a ajudar ela a criar uma nova autoimagem. E você também começar a construir isso. Se você se identificou com esse assunto e você tá vivendo essa realidade, né? Pense que de repente eu tô sendo uma terapeuta aí pra você e que você pode nesse momento começar a limpar esse vazio da sua alma, começando a se reencontrar, buscando assuntos que falem de missão de vida. Eu tenho vários vídeos aqui no canal falando de missão de vida, no canal do YouTube, né? Se você tá vendo esse vídeo no Instagram, é só você ir no meu canal no YouTube, até mesmo aqui no meu perfil tem vários vídeos que eu falo de missão de vida, de propósito. Eu acho mais fácil encontrar esses vídeos no YouTube, tá? Por isso eu sempre falo do YouTube. Mas você pode buscar recursos internos a partir do momento que você começa a se reencontrar, que vão te ajudar a mudar esse estado. Então trabalhar no campo mental é você dar novos comandos, é você fazer reprogramações mentais do estado que você não quer para onde você quer estar, tá? E aí, a partir disso, se você começa a trabalhar o espiritual e o mental, automaticamente as suas emoções mudam. Você começa a se sentir mais alegre, você começa a se sentir mais confiante, você começa a se sentir mais feliz com a vida. E esse bem-estar vai fazer com que você comece a criar coisas novas. E essas manifestações vão acontecer na sua vida, no seu mundo físico. Você começa a ver a vida como uma bênção, você começa a se sentir mais grato, você começa a sentir que as coisas ao seu redor começam a acontecer de forma diferente, porque a sua vibração mudou. E começou lá no espiritual, no reencontro com quem você é. Então é assim que a gente começa a mudar esses padrões. Pare de achar, de confirmar todos os dias que você é assim e pronto. Não, você não precisa mais ser assim e pronto. É uma escolha, gente. A física quântica tá aí nos dizendo que nós podemos alterar o nosso DNA a partir do sentimento, da vibração. Se você muda a sua vibração, você muda a sua vida. Então, para você manifestar coisas novas
criar coisas novas na sua vida, você precisa fazer todo esse processo que eu falei, que é tão simples, muito simples. E claro, se você tem algo de longos anos, se você tem algo mais profundo, talvez você precise de um terapeuta, você precise ir além, né, no processo. Lógico que aqui eu tô falando de forma muito generalizada, né? Cada caso é um caso, cada história é uma história. Mas se você acompanhar os vídeos do canal essa semana, você vai ver que a gente vai ter técnica, vai ter outras dicas, vai ter outras coisas relacionadas a esse assunto que também podem te ajudar a liberar tristeza, depressão e esse sentimento de dor que muitas vezes consome muitas pessoas, tá bom? Bem, se você gostou desse vídeo, compartilha, manda ele pra alguém, talvez as pessoas clareiem a mente delas a partir do momento que elas assistirem tudo isso, comecem a se sentir melhores, né? E consigam buscar alternativas pra mudarem as suas vidas, tá bem? Deixa o seu joinha aí também pra gente saber que você gostou e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, até lá!